Muito bem, então nós vamos começar sobre o nosso tema ante os tormentos do mundo, né? Então esse é o nosso tema, ante os tormentos do mundo. Esse tema me veio à mente em razão das situações atuais em que nós estamos passando no mundo de uma maneira geral. E aqui não falamos tão especificamente com relação a esta pandemia, a essas situações. É claro que elas acabam por eclodir uma série de emoções nossas e a forma como nós nos relacionamos, mas a gente observa no mundo um quadro bastante desolador com relação aos comportamentos humanos, às agressões. A gente está presenciando agora nos noticiários grupos rivais que se enfrentam, que começam não só naquele embate verbal que nós vemos nas mídias sociais, numa crescente de ódio, de virulência, por desaguar agora em seus capítulos mais atuais em enfrentamento nas ruas, mas não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Agora, hoje à tarde, li também uma outra notícia de que, não me recordo o país da África, além da pandemia agora do Covid-19, do novo coronavírus, volta também uma pandemia que eles já haviam erradicado do Ebola. Então, soma-se a questão do Covid, mas agora uma outra situação que se agrava do Ebola, e nós vivemos momentos tumultuados. E a gente precisa ter serenidade nesta hora, tranquilidade, procurar buscar dos refolhos da nossa alma o que nós aprendemos com Jesus. Dentro das nossas experiências que estão arquivadas desse processo reencarnatório, tirarmos um resultado daquelas experiências negativas pelas quais nós já passamos para não incidir novamente nelas e afirmarmos definitivamente os valores de respeito, de amor, de concórdia e de paz. Nós temos que ter muito cuidado nessa hora, meus queridos, porque a gente está sendo muitas vezes pegos na nossa invigilância. Nós somos feitos, às vezes, muito frágeis a algumas armadilhas que se colocam no nosso caminho. Caímos muito facilmente em algumas dessas armadilhas, nesse momento que precisamos de cuidado, de atenção, de paz. Mas vamos ver que interessante esta passagem de Jesus, e que ela nos traz muito ensinamento para hoje. Ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. E além do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar também essa mesma passagem de Jesus no Evangelho de Lucas e Mateus. Mas nós estamos lendo hoje aqui a passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Esta passagem, ela se dá logo depois de Jesus ter passado um dia. Vocês vão lembrar desta passagem, que Jesus passou um dia pregando ao lado ou na beira do mar de Tiberíades. E ele, para ele pregar para aquela multidão toda, ele acabou entrando dentro de um barco que se encontrava à margem, naquele espaço ali deste mar da Galileia. E ele pregou durante esse dia todo. Depois que ele pregou é que começa esta citação de Marcos, quando diz o seguinte: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado, ou seja, passar para o outro lado da margem. Eles estavam do lado da Galileia, iriam então para a margem oposta. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Então, Jesus já estava no barco, os apóstolos entraram no barco,
e levaram Jesus com ele até a outra margem. E havia com ele também outros barcos. Então, naquela travessia, foi Jesus com os apóstolos em um dos barcos e outros barcos começaram a seguir a Jesus. E no meio desta travessia, se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que ele já começava a encher-se de água. Porque é interessante a gente observar que é aquele lugar, aquele lago, que na realidade era um grande lago, o lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, era o mesmo acidente geográfico. Era um lago, um grande lago, como a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, o Guaíba, um estuário grande, que não chega a ser um rio. Então, era chamado de Mar da Galileia, embora fosse um grande lago, porque correntes de ar atravessavam aquele lago, porque naquela região da Galileia era cercado por grandes montanhas. E muitas vezes entre essas montanhas ficavam um grande corredor de vento. Então, este lago tinha em determinadas situações, quando o vento corria por esses corredores das montanhas, dos aclives, acontecia de revolver o mar, de revolver o lago, formando grandes ondas. Nesse dia em particular acontece isso, começa essa tempestade, grandes ondas que começavam a bater no barco e a água entrar para dentro do barco. E a situação foi tão grave que o barco começou a ficar periclitante, ele poderia virar esse barco, sossobrar, perecer todos eles ali. Então os apóstolos começaram a ficar muito perturbados com isso. Jesus, porém, diz a narrativa de Marcos, estava na popa, na parte de trás do barco e dormindo sobre uma almofada. É porque os barcos naquela época tinham no lugar onde ficava o timoneiro uma almofada onde eles sentavam. Jesus aproveitou aquele lugar para repousar. Então Jesus estava dormindo sobre aquela almofada na popa do barco. Então os apóstolos despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, mestre, não vê que estamos perecendo? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se então os apóstolos de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então é esta a imagem que a gente tem dos apóstolos dentro de um barco que vão atravessar o Mar da Galileia. No meio daquela travessia o tempo muda, começa uma tempestade, Jesus está dormindo no barco. E os apóstolos apavorados, porque a água começava a se fazer dentro do barco, eles iam virar, iam morrer todos. E eles daí acordam Jesus: Mestre, mestre, não está vendo que nós estamos perecendo? Que nós estamos à beira de morrer? E Jesus então ordena que parem os ventos, que cessem as ondas do mar, e pergunta aos homens: Mas o que é feito da fé de vocês? Por que vocês são assim tão tímidos? É sobre esse texto que a gente vai buscar algumas reflexões hoje. Olha que interessante. Jesus diz que vai sair da Galileia e vai até outra margem, partir de uma margem a outra. Isso é o que está acontecendo conosco. Nós estamos saindo de uma margem para alcançar a outra margem. Nós estamos nesse processo de turbulência, porque esse processo de transição até que a gente alcance a outra margem. E esse período de turbulência já começou. Não é de agora que isso está acontecendo. Nós vamos encontrar na obra A Caminho da Luz de Emmanuel
a informação desse mentor espiritual do Chico, que um dos orbes da estrela de Capela, que é um dos sóis que rege o círculo de alguns planetas em seu entorno, um desses planetas chegou a um determinado momento desta transição. Então, Emmanuel faz relação a esse período que ocorrera lá atrás com esses chamados capelinos, com o momento que nós estamos passando agora. Ele diz assim: as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, isso lá em Capela, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Então, como essas transições que são esperadas agora no século XX, mas nós já estamos no século XXI, no início desse século XXI. Então, essas transições elas já se deram, já começaram. Nós estamos num processo de convulsão social, porque é parte desta transição. Porque nós nos encontramos como se fosse desse barco, saindo de uma margem para chegar até a outra margem. E nesse período as tempestades acontecem. E elas acontecem quando nós nos desviamos da rota. Quando nós permitimos que Jesus adormeça dentro de nós. A passagem em que Marcos relata, ela é simbólica sobre esse aspecto. Porque no momento daquela tempestade, Jesus estava dormindo. A gente fica perguntando, mas como é que Jesus estava dormindo num dos momentos mais difíceis para os apóstolos do ponto de vista do risco à saúde deles? Mas aqui é para nós pensarmos que muitas vezes nesses momentos de tempestade, Jesus está dormindo dentro de nós, porque nós deixamos ele dormir. Jesus nunca se afasta de nós, mas ele pode adormecer. Se nós não dermos voz ao Cristo dentro de nós, aí nós nos encontramos nas nossas tormentas. Quando a gente se afasta de Jesus, quando deixamos Jesus dormir dentro de nós, começam as nossas tormentas. E o que é deixar Jesus dormir dentro de nós? É quando nós não colocamos aquela rota que ele nos ensinou como a principal a que nós venhamos a seguir. Quando a gente adota outra rota, quando a rota que ele nos ensinou é a rota do amor. Mas vejam, quando a gente se distrai e começa a mudar a nossa rota, vem a tempestade, e isso é indicativo de que Jesus está dormindo dentro de nós. Quando nós nos colocamos nesta situação, muitas vezes a gente tenta encontrar uma causa que seja exterior a nós, externa a nós. A gente nunca vai reputar muitas vezes a causa como tendo sido a nossa invigilância de ter tomado uma outra rota. A gente vai tentar culpar o tempo, o clima, a geografia. Olha, é por isso que está acontecendo essa tempestade. A gente tinha que logo passar aqui pelo Mar da Galileia, bem em frente a esse corredor de vento. Quando talvez a gente poderia usar de uma outra rota, indo pela costa. Mas a gente toma a decisão por nós mesmos. E aí sobrevêm as consequências. O que eu quero dizer é que tudo isso que está acontecendo no nosso mundo hoje, da pandemia, do coronavírus, dessas disputas, dessas brigas, dessas agressões, isso é decorrência de nossas próprias causas. Mas como, Velocino, como é que um vírus que vai entrar e se disseminar entre as pessoas, entrar num organismo, prejudicar a saúde de alguém, pode ser uma causa nossa? Existem causas imediatas e causas mediatas. As causas imediatas são aquelas causas próximas. As causas mediatas são as causas mais distantes, mas não deixam de ser causas. Quando a gente fala que o vírus é o agente causador da doença, nós estamos dizendo que isso é uma causa imediata. É esta causa que a gente está vendo, está percebendo, que a ciência constata e consegue definir os seus efeitos. Agora, ao se tratar de causas mediatas,
A gente vai muito mais longe. A gente não vai apenas analisar onde é que esse vírus veio, como é que ele se reproduziu, se isso veio no país A, no país B, no país C, adotando esta ou aquela outra regra de higiene ou deixando de adotá-la, ou tendo determinado descuidado num experimento de um laboratório. Isso seriam causas imediatas. As causas imediatas estão ligadas aos nossos compromissos morais a que uma determinada pandemia como essa e qualquer outra se instala na sociedade. É porque nós demos causa, estamos dando causa a que vírus como esse e outras determinadas convulsões sociais sejam decorrentes do nosso comportamento. Nós erramos a rota que Jesus nos orientou para que nós traçássemos para a nossa vida é a rota do amor. Quando a gente se afasta da rota do amor, o Cristo vai dormir em nós e a gente vai passar por tempestades, até reencontrar o caminho. Quando a gente clamar por Ele, como fizeram os apóstolos, Senhor, mas vejam, até quando a gente está passando por dificuldade, a maneira com a qual a gente se relaciona com Jesus é ainda fazer uma cobrança dele. Nós erramos de rota, mas o que os apóstolos dizem assim, Senhor, não está vendo que nós estamos sossobrando? Acorda Jesus e cobra ele. Então é assim que a gente faz muitas vezes, não é? A gente ainda cobra de Jesus, olha, Senhor, está vendo o que está acontecendo conosco? Olha a situação que nós estamos passando, olha o tormento que é essa situação que não vai fazer nada, Jesus. Nós erramos de rota. Causas e efeitos. Há causas imediatas e causas mediatas, que são causas indiretas e que muitas vezes são a base disso tudo. Quando algumas pessoas se encontram muitas vezes próximos a um determinado vulcão que vai entrar em erupção e aquelas pessoas vão morrer, o que aconteceu ali foi que a violência interna daquelas pessoas que se encontravam naquele lugar entrou em sintonia com a violência interna daquele vulcão e que ele entrasse em erupção e aquelas pessoas desencarnassem naquela situação. É uma violência interna de outras vidas, entrando em sintonia com uma potencial violência interna da crosta, para que esse desfecho se desse de forma coletiva para aquele grupo. Causas imediatas, o vulcão que entrou em erupção. Causas mediatas ou indiretas, as causas anteriores daquele grupo com relação ao aspecto moral de cada uma daquelas pessoas. Então, guardemos. Jesus veio nos ensinar a superar esse plantio vicioso que gera uma colheita desastrosa. Vou repetir. Jesus veio nos ensinar a superar esse plantio vicioso que gera uma colheita desastrosa. A nossa colheita desastrosa é decorrência do nosso plantio vicioso. Nós temos que começar a mudar isso. Esse momento de tormenta, de dificuldade, é o último instante para que a gente se acorde com relação a isso, meus queridos. Que a gente tome a rota do amor. Há muitos perigos nesta tempestade que a gente tem que dar conta, que a gente tem que observar. Muita coisa. Porque às vezes a gente tenta continuar navegando sem acordar Jesus. Já está na tormenta. Não, mas vamos continuar navegando sem acordar Jesus. Há tantos perigos e tantas armadilhas num comportamento como esse. Porque na nossa prece a gente lembrou aquele ensinamento de Emmanuel que Jesus fora designado quando o nosso planeta começou a ser formado naquela nebulosa que deu origem ao nosso sistema solar. E ele vem cuidando desta humanidade e mostrando-nos a rota certa, tanto daqueles espíritos que vieram de capela, quanto tantos outros desorientados. A missão do Cristo foi esse,
e tem sido esta, nos alertar. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque há muito perigo, muitas armadilhas neste momento de tormenta. Se a gente querer continuar navegando por nossa própria conta sem acordar Jesus, vai ser muito difícil, vai ser muito doloroso para nós que perdemos a rota. Um dos perigos é a gente gerar, nesse momento, mais temor, mais tensão, mais raiva entre as pessoas. Como é que nós estamos agindo? Como têm sido as minhas ações no dia a dia? Será que eu tenho incitado mais temor? Eu tenho somado mais tensão a esta situação calamitosa que está? Eu tenho sido agente de raiva, gerando raiva no coração das pessoas? Será que aquilo que eu falar, aquilo que eu disser, da forma como eu vou agir, eu não vou incitar mais raiva naquela pessoa? Quando teve aquela passagem de Jesus, que estava orando no Monte das Oliveiras, e depois chegaram os soldados do Sinédrio, com ordem do sumo sacerdote para prender Jesus, em razão de um acordo que Judas houvera feito com esse sumo sacerdote. Quando chegam aqueles soldados do Sinédrio e vão prender Jesus, Pedro tira da sua espada e corta a orelha de um daqueles soldados, soldado Malco. O que acontece naquele momento? Jesus realiza uma proeza, pega a orelha daquele soldado, coloca no lugar, ela cicatriza instantaneamente. Jesus se volta para Pedro e diz assim: Pedro, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embainhar a espada nesta hora é cuidar da nossa língua afiada. Porque a espada não é só aquela espada física de produzir um ferimento no corpo, mas é esta espada afiada que muitas vezes a gente tem na nossa língua, que ela se reproduz através da nossa fala ou daquilo que nós escrevemos. Pedro, embainha a tua espada. Meus amados, há muitas armadilhas neste momento de tempestade. Cuidado com o que nós formos falar. Cuidado com aquilo que nós formos escrever. Será que eu estou somando temor, somando tensão, somando ódio? Ou eu estou agora tentando me reorientar para aquela rota que o Cristo nos indicou? Porque Jesus é nosso guia e modelo. Tantos outros vieram dando rotas, mas Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Ninguém melhor do que ele para nos dar a melhor das rotas. A rota é a rota do amor. Então a gente tem que cuidar com o que nós estamos fazendo hoje. A gente vê assim uma propagação muito grande de notícias falsas por todos os meios. E a gente não se dá conta da origem daquela notícia, a gente vai lançando e vai produzindo outras pessoas com temor, com raiva, com rancores, tensionando essas pessoas com notícias que são muitas vezes notícias falsas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nessas horas de tormenta acontece muito disso. E é uma pena que a gente está praticamente se desfazendo de um patrimônio que a gente já adquiriu durante esses anos todos, que é o pensamento científico, o pensamento lógico. Parece que a gente está perdendo esse pensamento científico, que a gente levou anos para construir, e que é a base do Espiritismo. Uma das bases do Espiritismo é a ciência. Kardec trabalhou muito esta questão.
Diz, olha, é muito melhor, diz o Espírito Erasto no Livro dos Médiuns, a que nós rejeitemos 9 verdades a aceitar uma só mentira. Kardec deixou muito claro para nós que havia espíritos mistificadores. Amados, havia fake news no mundo espiritual para nós também naquela época, não é só na internet, não. Havia fake news em abundância naquela época, mas Kardec nos ensinou como separar a verdade da mentira, a luz da sombra. É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Compara, analisa. Tanto que Kardec coloca no Livro dos Médiuns um capítulo que é sobre mensagens apócrifas. Lá tem mensagens de Jesus, do apóstolo Paulo, de Santo Agostinho, mas que Kardec demonstra por A mais B que aquelas mensagens são mensagens falsas, são fakes. Havia fake news naquela época também, dos espíritos. Mas nós temos que ter esta lógica, meus amados. A gente não pode perder esta conquista de anos por leviandade nesta hora de tormenta. A gente fica perturbado, lê uma notícia, meu Deus, eu tenho que passar isso logo para diante. Quanto mais pessoas souber, melhor. A gente não está preocupado com a origem delas, com a veracidade delas. Daqui a pouco a gente está deixando de ter lógica completa sobre aquilo que a gente divulga. O pensamento científico foi algo que nós conquistamos a duras penas na nossa sociedade, na nossa história. De comparar, de observar, de analisar, de fazer hipóteses, de experimentar, de ver os resultados, de concluir. Tem que ter provas para a gente chegar numa determinada conclusão. A ciência é um patamar que se adquiriu dentro da estrutura racional e lógica da sociedade, que a gente não pode abrir mão dessa construção agora. E construção essa que serviu de base para a nossa doutrina espírita. Então nós temos que zelar por esse pensamento científico, por esse pensamento lógico. Galileu Galilei, século XVII, começou esse processo de revolução do pensamento. Diz, olha, ele ficava lá olhando o padre na missa, mexendo o turíbulo, que é aquele vaso onde ficava queimando o incenso, preso por uma corrente, e o padre ficava passando por entre as fileiras aquela fumaça da queima do incenso, e Galileu Galilei ficava olhando o padre movimentar aquele turíbulo. Mas olha só o que é o pensamento de alguém voltado para a ciência. Ele, olhando o padre movimentar, ele se deu conta que o tempo que levava para fazer uma oscilação completa daquele objeto para vir de um ponto até o outro e voltar, ele usava o pulsar do seu coração aqui, pegando a artéria que passa aqui pelo punho, ele media o tempo que levava e ele percebeu que o tempo era o mesmo. E a partir dali, ele estabelece as leis do movimento harmônico, que é a base de todo estudo das ondas. Qualquer estudo de ondas, hoje a gente vai se basear em cima de equações que são base desse movimento que é em ciclos, desse movimento harmônico. Então a gente vai estudar uma onda eletromagnética, uma onda mecânica, como uma onda sonora, nós vamos ter como base aí esse estudo que Galileu Galilei fez no século XVII, estava dentro de uma missa, olhando o movimento do turíbulo e medindo o tempo com a pulsação sua, com a sua própria pulsação. Vamos dizer, tá certo que ele não estava muito interessado, talvez, lá na igreja, no sermão do padre, mas enfim, ele foi o protagonista dessa revolução do pensamento científico daquela época. A partir dali, tudo, a gente tem que observar, analisar, comparar, julgar, chegar a conclusões, isso tem um processo. Para deixar mais um exemplo, Claude Bernard, que foi um fisiologista francês da Escola da França. Esse Claude Bernard, ele foi estudar por que nós tínhamos a glicose no nosso sangue. Por que a gente tem essa taxa de glicose? Por quê? Porque naquela época eles acreditavam o seguinte, que todo o sangue que nós temos no corpo é proveniente do alimento e não do corpo. O corpo não fabricava açúcar.
Se a gente comia açúcar ou amido que se transformava em açúcar, era daí que vinha a fonte da glicose que nós temos no nosso organismo. Então, se a gente comer mais amido, mais açúcares, a gente vai ter uma taxa de glicose maior. Se a gente comer menos, uma taxa de glicose menor. Porém, olha só o que é a ciência. Bernard, para comprovar esta hipótese, ele fez experimentos em laboratório. Ele pegou animais e ele dividiu em grupos. Para alguns animais ele deu uma alimentação rica em amido, a outra rica em açúcares, e um outro grupo em que esse grupo ficou sem nenhuma alimentação. Diz, olha, aqui vai ter muito açúcar, aqui vai ter um pouco de amido, e nesse outro não vai ter nada de alimentação. Segundo a teoria dele, aqueles que consumissem mais açúcar teriam um índice glicêmico maior. Qual foi a surpresa dele? Em que todos os grupos haviam índice glicêmico, até naqueles que não se alimentavam de açúcar nem de amido. Foi aí que ele começa a desenvolver o estudo e a teoria da função glicogênica do nosso fígado. Isto é ciência. É disso que Kardec fala quando estrutura a doutrina espírita. Porque é uma diferença, meus queridos, entre opinião e argumento. A gente pode ter opinião sobre algumas coisas da vida que não tenham relação direta com o pensamento científico. Agora, quando se tratar de um pensamento científico que foi feito com base em experimentos, em que a gente tem a constatação, aí não cabe mais opinião. A gente não pode chegar a ter opinião, dizer assim, não, é a Terra que se movimenta, é o Sol que se movimenta em torno da Terra. Não, eu tenho a minha opinião, tem a tua. Não, não é caso de opinião, porque aqui é caso de argumento, e tem que ter argumento científico. Então a gente tem que cuidar nos dias de hoje com o que a gente está divulgando. Esses dias um amigo chegou a me dizer que estava na antessala de um médico que era num hospital. Era o corredor do hospital, muitas pessoas ali aguardando o médico chamar para consulta. E uma senhora estava ali falando de uma certeza que ela tinha para combater o novo coronavírus, o Covid-19. E ela estava dizendo para todo mundo, diz, olha, o que combate esse vírus aí é limão com paracetamol. Tu pega um limão Tahiti daqueles, olha, eu vou deixar bem claro, porque alguém pode entrar agora na live aqui e chegar e dizer, olha, o Velocino deu uma receita para combater o vírus, esse Covid-19. Não, não é. Eu estou fazendo aqui um anti-exemplo, né? Então ela dizendo que bastava pegar um limão Tahiti, cortar em 4 pedaços, ó, cortar em 4, colocar numa caneca com água, 2 paracetamol, ferver bem aquele limão lá e tomar. Diz que não tem Covid-19 que resista ao limão com 2 paracetamol, porque diz que Covid nenhum consegue sobreviver à acidez do limão. Então vocês imaginem, olha, nós estamos nesta época. Houve uma construção do pensamento científico para a gente chegar agora e começar a ventilar informações como essa, gerando temor, tensão, pânico, negação sobre determinadas situações. Vamos aguardar. Tenhamos calma. A gente está vivendo um momento tumultuado. Vamos perceber a fonte da onde vem a informação, da onde vem aquela informação. É de alguém que merece credibilidade? É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Essas fake news estão disseminadas, meus queridos. Até mesmo de mensagens mediúnicas. Até mesmo de mensagens mediúnicas. Se a gente entrar hoje na página da Federação Espírita Brasileira, tem lá um comunicado da Federação Espírita Brasileira, tamanho é o número de mensagens, eles estão dizendo, olha, cuidado com a mensagem que vocês recebam. Há muitas mensagens falsas aí atribuídas a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, que é do espírito Eurípides Barçanufo, que é do espírito não sei quem.
cuidado. Não é porque uma mensagem, o conteúdo dela é bonito que a gente deve divulgar, porque muitas vezes a informação é falsa, a origem é falsa. Não é daquele médium, nem é daquele espírito, nem foi sob aqueles termos. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente quer muitas vezes ter segurança e quer se basear pelo argumento da autoridade. Eu vou pegar uma informação, mas ali, olha, o médium foi Divaldo e o espírito foi Joana, pronto, bastou para ser verdade. Não. Lembremos de Kardec, havia fake news na época dele. Muita cautela. E um outro perigo que a gente passa por tentar navegar por nossa própria conta sem acordar Jesus nesta hora, é porque nós estamos muitas vezes cada um remando para lados opostos. Cada um está com remo e está remando para o lado que quer, que não acabamos não saindo do lugar e muitas vezes com agressão mútuas. Um diz, não, a rota é para cá, o outro é para lá. Um gira para um lado, outro gira para o outro, aquilo não sai do lugar, vai girando e a gente vai se agredindo. Quando eu pensava sobre isso, eu estou fazendo essa live, eu estou com a família aqui em casa, tá? O Eduardo e o Rodrigo aqui comigo, eles já estão sorrindo, porque já estão lembrando do fato. Porque isso aconteceu, nós estávamos na praia, e um dia muito calmo, os meninos eram pequenos naquela época, os guris eram pequenos, tinham menos de, sei lá, menos de 10, 11 anos, por aí. E aí entraram num pequeno bote inflado com 2 remos. Mas realmente estava muito calmo, sem nenhum vento, e eles brincaram, estavam remando, estava tudo muito bem. Mas chegou perto do meio-dia, a gente não era acostumado com aquela região, o vento mudou, e o bote começou a ser empurrado para dentro, para o fundo. Uma pessoa que estava próxima a nós se levantou, que era morador lá, chegou até nós assim, olha, eu percebo que vocês estão muito tranquilos aqui, eu sou morador daqui, quero lhes dizer o seguinte, que agora, mais ou menos nesse horário, sempre muda a orientação do vento. E eu estou percebendo que os meninos estão se afastando. Quando a gente olhou, eles estavam mesmo se afastando. E mais, eles começaram a brigar entre eles, porque cada um estava com um remo, e aconteceu justamente isso. Um remava para um lado, um remava para o outro, o barco ficava girando em círculo, eles começaram a brigar entre eles. Estavam quase saindo do barco, um queria abandonar o barco ali, diz, não, fica tu, eu vou abandonar esse barco, aquela briga. Porque é isso que acontece nesses momentos de tempestade, cada um quer remar para um lado, acha que está com a sua razão e a gente começa a brigar entre nós porque Jesus está adormecido em nós. A gente fica criando grupos. Tem o grupo do laranja e o grupo do roxo. E a gente fica brigando entre nós. Não, o laranja está certo, por isso, por aquilo. Não, o roxo está certo, por isso, por aquilo. E a gente ainda quer tentar ajustar o ensinamento de Jesus num desses grupos ainda. Não, Jesus está desse lado por causa disso. Não, Jesus está desse outro lado por causa disso. Ora, mas não foi o próprio Jesus que disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Enquanto César for do mundo, não há espaço para Deus. Enquanto César for do mundo, não há espaço para Deus. E mais, a gente fica caindo nessa armadilha, tentando achar um determinado grupo, achar vícios e erro no outro, estamos brigando, fazendo mais tensão, mais ódio, mais temor. É esta rota que Jesus orienta para nós. E a gente vai pensando, sem querer, a gente vai pensando, bom, nós estamos num período de transição. Então nós vamos passar para o mundo regenerado. Ah, não, mas Jesus está comigo porque eu sou laranja. Então a gente vai pensar, olha, no mundo regenerado só vai ter laranja. Só os que pensam iguais a mim. Não, porque tem Jesus no coração por causa disso. E os roxos vão pensar, não, nesse mundo regenerado só vai ter roxo. Então o grupo dos laranjas pensa que no mundo regenerado só vai ter laranja. O roxo pensa que no mundo regenerado só vai ter roxo. E uma pergunta que fica, há lugar para o ódio no mundo regenerado? Vamos pensar. Há lugar para o ódio no mundo regenerado?
Como é que alguém que carrega o ódio no coração vai entrar no mundo regenerado? Se a gente prega o ódio, seja por quem for. Aquele que pensa diferente de mim ou porque está desorientado, cabe de mim, por orientação de Jesus, que a gente ore por ele, que a gente auxilie ele, que nós estendamos a mão para ele até o último minuto para tentar ajudá-lo, não para acabar com ele, não para destruir. Pedro, embainha a tua espada. Não há lugar para o ódio no mundo regenerado. Nós iremos nos surpreender se no mundo regenerado não tiver nem o laranja nem o roxo. E mais, é capaz de laranja e roxo irem para o mundo primitivo e depois terem que voltar juntos de mãos dadas, se amando. Se amando. Vamos dar um basta nisso tudo? Vamos acordar Jesus em nós? Porque, meus queridos, quem fará esta divisão do mundo regenerado para aqueles que ainda precisarão aprender no mundo primitivo serão os anjos, não serão nós. Ainda bem que não somos nós. Porque nós não temos competência para isso. Não temos misericórdia para isso. Não temos justiça ainda para isso. Porque uma coisa que se aprende com a doutrina espírita é que não há verdadeiramente justiça sem amor. Aprendemos com a doutrina e com Jesus. Não há verdadeira justiça sem amor. Então não seremos nós que vamos fazer essa justiça, esta separação. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, e eles separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Serão os anjos, os espíritos puros, aqueles que têm justiça e amor. Nem laranja, nem roxo, nem aquele que prega o ódio. Não há espaço para isso. Vamos nos acordar, deixar dessas briguinhas, dessas disputas de lado, de poder, enxovalhando os outros. Não é o momento. É o momento da paz. Porque se a gente pensar bem, o que houve da transmigração daqueles espíritos de capela para cá não foi falta de religião entre eles. Será que eles não tinham religião? Muito pelo contrário. Olha o que foi o exemplo dos hebreus. Será que eles então não possuíam conhecimento das questões mais profundas do espírito? Também não. Não estão aí os hindus com os exemplos que deixaram? Será que então não dominavam eles as altas ciências, por isso que vieram para cá? Nem tão pouco. A civilização egípcia deu mostra da alta ciência que tinham. E será então que aquelas almas não eram almas valentes nem destemidas, por isso que vieram para cá? Muito pelo contrário. A gente não conheceu o povo mais destemido e conquistador que os árias. Todos estavam aqui com religião, com conhecimento profundo das questões da alma, dominavam a alta ciência e eram valentes e destemidos. O que lhes faltou, segundo Emmanuel, é o seguinte, diz Emmanuel, abre aspas, esses espíritos que estavam lá estavam dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtudes. Desconheciam os mais comezinhos princípios de fraternidade. Pouco realizavam em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do infeliz orgulho.
Tem uma lição de Joana de Ângeles para a gente se encaminhando ao final, que já faz 50 minutos aqui do nosso bate-papo e da nossa reflexão. Logo agora, às 21 horas, temos a nossa irradiação. Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz, no capítulo 25, ainda se tudo isso que eu tenha falado tenha gerado uma certa dúvida em vocês, se eu estou indo para o lado certo mesmo ou não, se a leitura que eu estou fazendo desta passagem de Jesus no Evangelho de Marcos, em que ele aplacou a tempestade, vamos ouvir Joana. Ela diz o seguinte: poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor. É isso que a gente está buscando agora, não é? É isso que muitas vezes esses grupos buscam. Cada um dos grupos querem mudar o mundo para melhor, mas ainda com ódio. E ela está dizendo: poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento, alterando o conceito sobre os valores que atribuis às coisas, assim como às suas experiências existenciais. Não te preocupes em liderar melhor. Não te preocupes, olhem só. Não te preocupes em liderar uma revolução, seja ela social, econômica, cultural, ética, religiosa, científica, moral, que muitas vezes poderia abalar ou alterar os alicerces da humanidade. Olha só. Não te preocupes em liderar uma revolução que poderia alterar os alicerces da humanidade. Às vezes a gente faz. Nesses momentos de tormenta, por invigilância, a gente adere a um determinado movimento porque acha que a gente vai estar liderando uma grande revolução, seja em que campo for. No campo da moral, no campo da filosofia, no campo da política, no campo econômico, para alterar os alicerces da humanidade. E ela diz assim, Joana: quase sempre aqueles que aspiram pelo progresso da sociedade supõem que as modificações dos grupos humanos se darão de cima para baixo, através de decretos e leis impostas que gerem fortuna e bem-estar, justiça social e harmonia. Sobre esses pretextos, a gente entra em guerra, em luta por justiça social. Certamente, diz Joana, esse é o recurso mais elevado do processo de evolução, de ter uma justiça social, que um dia produzirá seus resultados excelentes. Isso, porém, quando a civilização conseguir expulsar dos seus quadros o egoísmos e os seus famanazes companheiros, tais como a presunção, a violência, o amor próprio, o orgulho e a endiodez moral. Somente assim haveria governos nobres e sábios, cumpridores dos estatutos dos direitos e dos deveres humanos. E por fim, ela termina assim: Jesus, planejando a construção do reino dos céus na terra, fez-se modelo de amor, impregnando cada ser que dele se acercava, vem alterando os rumos da humanidade, que lentamente abandona a sombra, superando a ignorância e avança no rumo glorioso do infinito. Ilumina-te desse modo, amando e educando. Consciente que, se quiseres, modificarás com a tua atitude de amor o mundo do qual hoje transitas. Olha que lindo! Ilumina-te, amando e educando. Consciente de que, se quiseres, modificarás com a tua atitude o mundo no qual hoje transitas. A mensagem, meus amados, não poderia ser outra neste momento de tormenta. Amar. Esta é a bússola que o Cristo colocou em nossas mãos. Tenhamos cuidados nesses momentos difíceis, para não sermos agentes do ódio, da raiva, da agressão. Embainha, Pedro, a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E lembremos daquele ensinamento de Abigail para Paulo de Tarso.
Paulo, para seres fiel a Deus, ama. Se ainda o mundo não é aquilo que queres, espera. Se precisas edificar virtudes, trabalha. E se aqueles que ainda são próximos a ti te atingirem, perdoa. Ama, Paulo. Espera, trabalha e perdoa. A nossa bússola para o porto seguro de um mundo regenerado de paz. Tenhamos cuidado, não vamos entrar nas armadilhas deste mundo. Que Deus abençoe a todos nós. Em nossa oração de encerramento, penetrando Jesus em todos os lares, neste momento de aflição e de dor, acalentando essas almas, para que nós venhamos a nos acordar neste momento difícil, acordando-te Jesus dentro de nós, não esquecendo das nossas orações, das nossas boas leituras, dos nossos pensamentos de concórdia e paz para todos. Senhor, como disse Francisco de Assis, que eu seja instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Assim agindo, estaremos seguindo na rota, na melhor delas, em direção ao porto segundo de um mundo melhor. Muito obrigado, Jesus, muita paz, e que assim seja.